e a iniquidade, como ela é vivida, irmãos, como é praticado, ela revela literalmente o anseio desse homem de que Deus não seja real, ou que Ele não exista. O salmista nos mostra, e já falamos isso no sermão de domingo passado, apenas vou reforçar isso, o tema aqueles a quem ele dirige não são apenas judeus, mas também gentios, tendo em vista duas coisas. Primeiro, o nome Filho de Deus, utilizado no texto, que me parece em outros casos ser uma prática clara associada a todos os homens, e também a interpretação que Paulo dá a esse texto em Romanos capítulo 3, quando ele diz que Deus encerrou no pecado tanto os judeus quanto os gentios, e com isso ele cita esse texto mostrando, como diz o final do verso 2, ele diz assim: para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Mas no finalzinho do verso 1 ele diz: já não há quem faça o bem, já não há quem faça o bem. A primeira coisa que o salmista vai declarar, irmãos, nesse texto, é a corrupção das faculdades da alma. É a corrupção das faculdades da alma. Entenda, todo ser humano pós-queda, dentro da sua alma, no modo como ele vive, ou declarando com seus lábios, ele insiste em desejar que Deus não exista. O texto fala: o tolo, o insensato, diz não a Deus. Diz o insensato no seu coração. Diz o insensato no seu coração. A primeira coisa é o que se passa na mente dele, no interior dele. E a segunda coisa no texto, irmãos, é o que jorra dessa declaração, ou desse pensamento, ou desse entendimento na alma. O que ele pensa com o seu coração e o que flui disso. O que ele pensa, não a Deus. E o que flui disso? Veja o texto, irmãos: corrompem-se e praticam a abominação. Corrompem-se e praticam a abominação. É como se a fonte fosse a declaração, e o que flui dessa fonte por todos os lugares é exatamente prática de iniquidade. A primeira declaração é um princípio ateísta, de negação de Deus. E a segunda declaração do texto, irmãos, são práticas indignas de pecado e de iniquidade. E nisso repousa todo o mal, toda a tirania, todo o prazer pecaminoso, todas as perseguições pelos homens. É como se o mundo, irmãos, dissesse assim, não é? Tudo que existe para satisfazer os meus desejos. Para que eu cumpra os meus desejos, é importante que Deus não exista. Para que eu pratique o que eu quero, é importante que Deus não seja real. O termo que ele vai utilizar aqui mais uma vez, repito isso, foi tratado no sermão passado, é o insensato. A palavra hebraica para insensato, não é? Apesar de os dicionários ou os grandes estudiosos da língua hebraica afirmarem que não é 100% certo que as duas palavras são correlatas, mas muitos dos outros estudiosos associam essas duas palavras, que dizem o seguinte: a palavra insensato, você pega no dicionário hebraico e vai ver lá, insensato tem aparentemente duas entradas. A primeira, ela diz respeito exatamente a essa expressão tolo, louco. E a segunda entrada fala de uma folha que é murcha, que não produz vida, e que a seiva não flui, e que não há vida nela. Esse tolo é alguém que todas as faculdades e o entendimento daquilo que Deus é e faz, ele sufoca dentro dele, e consequentemente não flui vida na sua alma. Ele precisa sufocá-la para que ela não produza fruto. Em muitos momentos você vai encontrar essa expressão:
Por exemplo, no texto do Salmo de número 1, ele fala assim, olha, bem-aventurado o homem que não anda segundo o caminho dos pecadores, não se assenta não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele diz, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Aí o verso seguinte, ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, cuja folhagem não murcha. Entende? Então ele tem uma fonte e a folha não murcha, mas o tolo, o insensato, é aquele cuja folha murcha, não tem vida em si mesmo. Eles sufocam a fonte da vida e, consequentemente, eles vivem para a prática de toda a iniquidade. O que é o tolo? Stephen Charnock, na gloriosa obra dele, intitulada Os Atributos e o Ser de Deus, ele diz assim: o tolo é aquele que perdeu sua sabedoria, a noção certa de Deus e das coisas divinas, que ele comunicou aos homens pela criação. Um homem morto nos seus pecados, mas não tanto das faculdades racionais, como ele é morto no que diz respeito às graças para essas faculdades. Não alguém que não tenha, ou que seja falto de razão, mas alguém que abusa da sua razão. Alguém que usa a razão contra Deus e contra a sua palavra. Ontem eu estava conversando com um casal muito querido, tinha um encontro lá em Aldeia, e um casal muito querido, estava conversando com eles e falando sobre criação de filhos, e comentamos num dado momento, e foi dito o seguinte, né, nessa conversa, porque alguém procura incitar os seus filhos a pensarem, e sempre a questionarem, e sempre, isso é muito bom para eles terem razão quanto às coisas. Eu entendi o ponto, eu acho que tem verdade nisso. Entretanto, a minha fala foi: não permita que eles pensem fora das sagradas escrituras, porque quando a razão se aparta dos limites da palavra, é loucura. É loucura. Ensine o seu filho. É por isso, por exemplo, que Moisés, escrevendo lá em Deuteronômio no capítulo 6, diz: olha, guarda a palavra no teu coração, inculca nos teus filhos, andando, sentando, deitando, levantando. O que é isso, irmãos? Para que a palavra seja a base dele em toda a sua vida, os limites da palavra. O tolo não é alguém que não tem razão, que não usa a razão, é alguém que abusa dela e se revolta contra Deus e a sua palavra. Deus disse a Adão: não coma do fruto dessa árvore, porque se você comer, certamente você vai morrer. A serpente disse: eu vou te ensinar a pensar sem o que Deus disse. Na realidade, Deus está te proibindo, porque Ele não quer que você seja feliz. E quando Adão e Eva comem daquele fruto, eles morrem nos seus delitos e pecados. Assim todos os homens vão viver. Essa é a realidade da humanidade. Mas o texto ainda continua, irmãos. Perceba que ele diz no seu coração. Significa, ele fala no seu pensamento. Perceba ainda, ele pensa, ele duvida, ele deseja. Ele deseja que Deus não exista. Os pensamentos do coração, irmãos, são, na realidade, aqueles que deveriam, nesse momento, se submeter à palavra de Deus, mas esses pensamentos se tornam palavra de Deus para o homem. Se você olhar no Salmo de número 10, por favor, volte comigo, Salmo 10, verso 11 e 13, veja o que diz o texto: abaixa-se e rasteja, em seu poder lhe caem os necessitados,
Desculpa, 10 verso 11, diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Veja o 13 agora: por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Você percebe o detalhe? Ele fala onde? Ele não expressa, ele fala no seu íntimo. Ele diz no seu coração, ele diz lá dentro da sua alma: Deus não existe, Deus não existe, Ele não se importa, Ele não governa, Ele não é sábio, Ele não é bom. Eu digo isso lá dentro do meu coração. Isso não é uma declaração direta dos meus lábios, isso é o que está dentro do meu coração. E aí eu volto a dizer a vocês, eu disse isso no sábado anterior, no estudo com os adolescentes sobre apologética. Falei depois dos estudos meninos lá, excelente. Eu disse a eles, aqueles adolescentes ali: lembrem-se, o maior inimigo que vocês vão enfrentar não é um professor numa universidade, não é um livro que pensa contrário a Deus. O maior inimigo é o teu coração. Você precisa convencer o teu coração. Esse é o teu maior inimigo. E ele insiste no íntimo em dizer: Deus não governa, Deus não é bom, Ele não se importa comigo. Insistentemente. Por que isso, irmãos? Calvino vai comentar esse texto dizendo assim: não há um silogismo completo. Eles não concluem dizendo não há Deus, eles não têm coragem de dizer publicamente, eles falam no íntimo. Eles falam no íntimo. Calvino diz: eles não podem levantar os seus pensamentos, eles falam lá dentro do coração, porque eles querem destruir o ser de Deus na alma, dentro da sua alma. É nisso que se encontra. E o que é que ele faz então, irmãos? Esse insensato, ele tempera tudo isso com o seu próprio coração, para que ele seja persuadido, para que ele seja convencido. E é por isso que rapidamente eu vou me associar com pessoas que praticam as mesmas coisas. Deixa eu dar um exemplo, talvez não tão adequado, mas eu diria real. Como é que você percebe quando alguém já está querendo viver uma vida em pecado fora do seu relacionamento? Uma das coisas, ele começa a falar mal do seu cônjuge. Ele começa a dizer: ele não é assim, ele não é tão bom assim, ele não faz isso, ele não é aquilo. E lá no coração, o que é que eu estou fazendo? Eu estou criando força na minha alma para fazer o que eu quero fazer, e eu sufoco aquilo em mim. Nós fazemos isso. Nós fazemos isso, irmãos, com Deus. Sufocamos o seu ser, a sua obra, para que possa fluir o mal em nós. Mas ainda um detalhe importante é que, veja, ele diz o insensato no seu coração: não há Deus. Como eu disse domingo passado, mas vou enfatizar um outro aspecto aqui agora. A palavra Deus aqui é Elohim, não a palavra Iavé, que é o nome, o ser de Deus, a essência, o Deus pactual. Elohim provavelmente vem da palavra Eloá, que significa, irmãos, a providência de Deus, que significa o governador e o juiz de tudo e de todos, que significa o Deus que tem domínio sobre tudo. Percebe? Ele não diz
não há Iavé, não há Eloá. O que ele quer dizer com isso? Ele não nega a existência de Deus. Não. Ele não nega o ser supremo que criou o mundo, mas ele nega que esse Deus tem alguma importância com a criação. Ele nega que esse Deus tem algum relacionamento com esse mundo. Ele nega que esse Deus tem alguma preocupação com sua vida. Por sinal, ele nega que Deus não se importa. Ele nega que Deus cuida de mim, melhor dizendo. A negação é clara. E nós podemos negar Deus de várias maneiras, irmãos. Podemos negar na existência mesmo, quando diz o ateísmo absoluto, aquele que diz Deus não existe. Pode ser a negação por meio da providência, isto é, o Senhor não se preocupa e não age no mundo. Os limites dele, ele age nos céus, ele não tem nenhuma relação com as coisas dessa terra, ele não opera nesse mundo. Deus está surdo que não pode ouvir, e a sua mão está curta que não pode me salvar. Isaías 59. Mas também existe aquele chamado ateísmo, irmãos, que fala da natureza dele, isto é, eu posso dizer o seguinte: eu não me preocupo com alguns atributos de Deus, e eu lido com esses atributos como se não fossem tão importantes. Então, eu pego um atributo em detrimento do outro, e aí eu torno Deus aquilo que ele não é. Quando a Bíblia diz que Deus é Deus, ele está dizendo que ele é Deus com os seus atributos perfeitamente. Quando eu digo que ele é amor, ou que ele é justiça, mas não entendo isso dentro da totalidade do ser, muito claramente eu vou negar o próprio Deus. Aqueles que negam, nesse caso particular, a providência de Deus, isto é, o governo de Deus, de fato vão negar também o ser de Deus em última instância. Por quê? Se eu nego que Deus governa a minha vida, se eu nego, por exemplo, quando houve aquele tsunami que varreu a costa de um país da Ásia, você vai encontrar, irmãos, a destruição. E quantos líderes resolveram escrever: Deus não tem nada a ver com isso. Quando eu excluo Deus de todos os atos da terra e das suas ações nesse mundo, eu estou dizendo o seguinte: é porque Deus, ele não é sábio, porque Deus não é bom. Eu estou dizendo que Deus não é misericordioso, que Deus não, porque se Deus é isso, como é que ele permite que isso aconteceu? Então é melhor dizer que Deus não tem nada a ver com isso. O que é que eu fiz? Eu excluí Deus do governo e das ações do mundo para poder imaginar que eu sirvo a Deus, mas ao Deus que eu mesmo estou criando, segundo o meu próprio entendimento. O homem deseja liberdade, irmãos, para que ele cometa os pecados das trevas e nas trevas. Esse homem, ele não quer na sua casa a luz meia fase, ele quer na sua casa a luz extinta. Ele entra no seu quarto para praticar iniquidade. Ele não tem meia luz, ele apaga a luz. Para que eu viva na minha iniquidade, eu preciso sufocar. E o desejo é que Deus não exista. Há alguma coisa em nós, irmãos, de um ateísmo secreto, que é a fonte de todas as práticas de pecado na nossa vida. Não é que nós estamos dizendo, eu nego que Deus existe em última instância, mas a negação ou dúvida de algum atributo dele.
Quando os homens negam a Deus, por exemplo, dizendo Deus não é puro, o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a minha alma tem que ser poluída e meu corpo contaminado. Quando a Bíblia diz Deus é puro, 1 João capítulo 3, verso 3 diz: e todos nós que temos essa esperança, que esperança? De ver o Senhor face a face. Todos nós que temos essa esperança, purificamos a nós mesmos assim como Ele é puro. Então, o atributo de Deus, se eu nego que Ele é puro, eu me contamino. Mas veja, se eu digo que Ele é puro e vivo na contaminação do pecado, qual diferença existe? É que eu não nego Ele absolutamente, mas lá dentro há uma insistência. Seria bom que se Ele não existisse. Quando o sentido da religião é sacudido fora da sociedade, todos os tipos de iniquidade adentram a história. Adentram a história. Para sua surpresa, talvez já saiba disso, mas talvez alguém ainda vai surpreender. Nenhum homem está livre de algum tempero de ateísmo pela depravação da nossa própria natureza. Nenhum homem está livre disso. É por isso ele diz: não há ninguém que faça o bem. O texto, irmãos, nos ajuda a entender que, embora às vezes nós estejamos convictos do ser de Deus e que nós não possamos negá-lo absolutamente, mas há algum balbuciar ateísta nos nossos corações, que são evidenciados nas nossas ações. Abra sua Bíblia comigo, por favor, sem desmarcar o texto do Salmo, por favor. Abra a escritura comigo em Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1. Preste atenção, irmãos, no verso 16 desse texto. Tito, capítulo 1, verso 16. No tocante a Deus, preste atenção nisso, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Você percebe? Não basta, irmãos, você dizer: eu professo que sei quem é Deus. Mas se na minha vida eu nego a iniquidade que eu ando, o pecado que eu me envolvo, diz: Deus não existe. Aquele que de modo habitual, irmãos, vive nos seus prazeres sórdidos, pode raramente ser dito de modo, raramente pode se dizer dessa pessoa de que ele firmemente crê que há Deus. Eu digo isso, irmãos, nas igrejas onde o nome do Senhor é pregado falsamente e se propaga curas, onde se tem rosa ungida, sal grosso, banho, onde se passa por uma porta da redenção, onde se cumpre uma chave, onde se leva uma vassoura, onde se para dentro da sua casa para tirar todo o pecado. Esses líderes não sabem quem é Deus. São ateus.
porque eles dizem: Deus não nos julgará, estamos livres, o que temos aqui apenas é ganhar dinheiro desse povo. Eu professo que eu conheço o Senhor, mas a minha prática de iniquidade diz que eu não o conheço. Que eu não o conheço. Deixa eu fazer aqui, irmãos, diante dessas verdades aqui expostas na palavra de Deus, deixa eu fazer aqui algumas considerações que eu considero, que de fato eu acho importantes e fundamentais para a vida da igreja. Quando nós pensamos no ateísmo como ele mesmo se revela, como ele se coloca diante dos nossos olhos. Preste atenção nisso, irmãos. Ai dos ateus. Não importa se você é ateu no coração ou na prática. O teu caso é terrível, é desesperador. E rapidamente vocês sentirão a ira de Deus. Lembre-se do Salmo de número 14, diz: o pavor os alcançará. Você vai lembrar bem disso. Esses rapidamente tomar-se-ão de grande pavor. Imediatamente, preste atenção como isso é fácil. Vocês podem viver tranquilamente por um tempo, mas de repente virá o pavor de Deus sobre você. O pavor de Deus. Por que é terrível, irmãos, o ateísmo? Primeiro, porque o ateísmo é irracional. O salmista diz o insensato. Ele já adjetiva, ele caracteriza o ateu. Diz o insensato, diz o louco. Como é interessante, você olha ao redor dos seus amigos, na universidade, em qualquer lugar, e o que diz que Deus não existe é tratado como intelectual, como um gênio. A Bíblia diz: tolo, louco, irracional, insensato, longe de ser chamado inteligente. Longe. Diz o tolo: em seu coração não há Deus. Ele é contrário, irmãos, à razão que há no universo, contrário àquilo que fala a sua própria alma. É por isso que ele diz lá no íntimo do seu coração, ele suprime para poder viver no pecado. É contrário a tudo isso. Os ateus têm muitos argumentos contra eles. Quanto existem criaturas nos céus. É perigoso para ele viver nesse lado da negação de Deus, porque certamente ele se encontrará o juízo de Deus e não demorará muito. É irracional. O ateísmo não é apenas irracional, ele é ímpio do início ao fim. É impiedade do início ao fim. Quão impiedoso é para o homem, irmãos, negar a existência do seu Criador, cuja bondade eles podem perceber em todo lado. Todo ateu é um deicida, é um matador de Deus,
é alguém que deseja que ele não exista. Todo ateu, ele tem um objetivo: a destruição do ser de Deus. O ateu diz isso. O ateu, irmãos, ele é pior do que Satanás. Tiago diz: ele crê que Deus existe e treme, diz as Escrituras. O diabo crê que Deus existe e treme. E você, para fugir do tremor e do temor, para viver na prática dos seus prazeres, você mata Deus. O ateísmo tem consequências perniciosas, não apenas para eles, mas também para os outros. Por que para os outros, irmãos? O ateísmo, ele arranca toda a fundação e todo o fundamento de um governo, e vai demolir toda a ordem entre os homens. A ideia de que há um soberano, há um governador, há um Senhor, há um Deus, há aquele que estabelece normas. Tire Deus dessa realidade e você terá o caos. Por que a revolução, por que os revolucionários precisam excluir Deus das escolas, precisam calar os pastores? Por que eles precisam? Simplesmente porque tudo ficará mais fácil, a desordem será fácil. Eles são perniciosos contra os outros, contra eles mesmos, irmãos, também. Porque se você tira Deus, você tira a sua consciência, e você já não tem mais limites para saber o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal. Você será como um animal. Sem Deus, um homem pode ser um ladrão, um homem pode ser um assassino, o homem pode ser um adúltero. E no sentido estrito do pensamento ateu, ele não será um ofensor nem um transgressor, porque não há lei. Por que se defende causas de assassinos hoje? Por que o ladrão ele é mais bem cuidado do que o policial? Por que a lei hoje favorece mais ao que pratica o mal do que o que pratica o bem? Qual é a lógica disso? De onde isso vem? De um desmanche. E o final é isso. Preste atenção, irmãos. Quando você tem as causas dos movimentos que nós temos hoje na sociedade, e se você disser que é pecado, é um crime. Se você disser que é errado, é um crime. E a gente começa a aceitar isso, a gente acha que isso é muito bom e que a igreja tem que se calar mesmo. Não. A igreja é a consciência do Estado. A igreja é a consciência do Estado. Se a igreja se calar, o mundo e a sociedade vai entrar em colapso. Mas ainda preste atenção nisso, irmãos. Quando você olha para o que você encontra hoje na nossa sociedade, dentro da realidade que você vive hoje, você vai perceber que a prática do mal que você vê florescer no nosso meio não é outra coisa senão a tentativa de acalmar a consciência deles. Não diga que se deitar com alguém do mesmo sexo é pecado, porque você vai ser condenado. Eles acham, além da revolução, que eles vão ter paz, porque ninguém vai condená-los. Eu preciso lhe dizer isso hoje.
Richard Sibbes, um puritano, certa vez disse: você pode silenciar sua consciência, você pode subornar sua consciência por muito tempo, até o ponto que ela não tem mais nada para lhe dizer. Em nenhum momento você vai se sentir mal com aquilo. Mas eu preciso lhe dizer que no dia do juízo, a primeira testemunha de acusação que vai se levantar contra você vai ser a tua consciência. Só que não haverá esperança para você. É possível que haja ateus na igreja, mas é impossível haver ateu no inferno. Porque no inferno todos conhecerão a Deus sem misericórdia por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Ainda, irmãos, e aí concluindo, há um único e verdadeiro Deus, que é perfeito e a quem nós devemos obediência, a sua vontade. Nós devemos obedecer os seus mandamentos com rapidez e com agilidade. Não deixe para amanhã. Obedeça o que o teu Deus tem para te dizer. Submeta-se à vontade da sua providência, com alegria, sem murmuração. É isso que o Senhor me deu para viver. Senhor, essa é a tua vontade, e nós nos alegramos da tua vontade. Rapidamente, não demore, não gaste tempo remoendo malícia no teu coração. Com obediência, diga: Senhor, eu aceito a tua providência. Deus é um. Sim, Ele é um, que subsiste em 3 pessoas. Nós deveríamos viver em unidade. Como Ele é um e subsiste em 3. Lembre-se, quando vivemos de forma dividida, quando queremos matar um ao outro, o que fazemos, irmãos? Negamos o ser de Deus, que Ele é um e subsiste em 3 pessoas. Desfaça toda quebra de relacionamento. Confesse os seus pecados, irmãos. E por último, cuidado com os pecados que você tem alimentado por tempos. Quando você vai gratificar, satisfazer os teus desejos, os teus prazeres, você está dizendo: eu odeio a lei. Isso vai te levar a dizer: eu odeio o legislador, e eu vou odiar o Deus na sua essência. Não viva a alegrar, a satisfazer os teus pecados. Hoje se arrependa dos seus pecados. Lembre-se, não há Deus, diz o insensato. Corrompem-se e praticam iniquidade. Não alimentem o pecado no seu coração. Abandone a iniquidade. Voltem-se ao Senhor hoje. Conheça a Deus como Ele é e o seu poder. Pense no Senhor em todas as coisas. Não murmure contra o teu Criador. Alegra o teu coração nele e faça morrer no teu íntimo todo ateísmo que insiste em sobreviver. Faça morrer
hoje. Há uma promessa e o nosso Deus não falha. Os nossos inimigos todos serão colocados debaixo dos nossos pés em pouco tempo. Todos serão destruídos. O diabo, o pecado e a morte. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Confia nele, irmãos, e guarda o teu coração contra esse grave pecado que tende a atormentar a nossa alma insistentemente. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor mais uma vez. Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, nós te exaltamos nessa manhã, onde suplicamos o teu favor sobre nós. Tem piedade da nossa alma, ó Deus. Ó, faz-nos confiar em ti de todo o coração. Ó Deus, tira da nossa alma o amor e o prazer pelo pecado que temos alimentado e nos faz odiá-lo, porque esse pecado nos levará a negar o Senhor em última instância. Tem piedade da nossa alma, Senhor, socorre-nos. Ó Deus, abençoa a tua igreja, Senhor, santifica o teu povo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.